Oi, leitores, tudo bem? A resenha de hoje é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Este é o primeiro volume dessa nova série da Sarah J. Maas. O livro conta a história da Bryce, que é uma semiférica em um mundo cheio de criaturas sobrenaturais. O interessante desse livro é que ela não vai focar só em féricos e bruxos, que é geralmente o que a Sarah foca mais, mas ela mistura aí outros seres, lobisomens, vampiros, etc. Então é bem interessante. E no meio também estão os humanos. E esse mundo não é muito amigável para os humanos. E para Bryce, que é uma semiférica, também pode ser um pouco cruel. A vida da Bryce muda completamente depois que seus amigos são brutalmente assassinados. Ela convive aí com o luto por vários anos e se sente muito culpada, mas encontra algum conforto sabendo que o responsável foi preso. Porém, 2 anos depois desse acontecimento, um outro assassinato acontece e tem as mesmas características do que matou os seus amigos, o que seria meio que impossível, já que o responsável está preso. Então as investigações recomeçam para tentar descobrir o responsável e a Bryce tem essa vontade, né, de descobrir e colocar o verdadeiro responsável atrás das grades, né, para achar um conforto, já que foi realmente algo muito brutal, foi bem assim chocante. E ela vai precisar trabalhar com um anjo caído chamado Hunt, que é conhecido como o Senhor da Morte. Ele é assim totalmente misterioso, extremamente cruel também, brutal, e ele tem um poder único entre os anjos. Primeiramente, o livro é um tijolo, sim, ele tem 890 páginas, mas apesar disso eu consegui devorar ele em 5 dias. Não tive vida nesses dias? Não tive, mas também porque eu não conseguia parar de pensar no livro. O problema está em 40% dessas páginas poderiam ter sido jogadas fora. A Sarah precisa urgentemente aí de um revisor que fale para ela: amiga, calma, eu sei que você gosta de escrever bastante, seus livros são longos, mas tem coisa que é desnecessária. O começo é muito bem construído, a gente conhece ali a Bryce, a melhor amiga dela, a Danica, e você logo assim já se apaixona pelas duas, pela relação das duas e pela personalidade das duas, que é muito legal. Eu gostei principalmente da Bryce porque, como eu só li a Kotar, a personalidade dela é totalmente diferente das protagonistas de Corte de Espinhos e Rosas. Ela assim é mais confiante, apesar dos problemas como semiférica, é doidona da vida e tal. E a Danica, que é a melhor amiga da Bryce, também assim conquista seu coração logo de cara. É uma loba super fodona, alfa, que aí tá pra fazer grandes feitos, né? Mas voltando ao assunto de que o livro, ele poderia sim ser menor. Aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa que eu critiquei em Corte de Chamas Prateadas. Tem muitos acontecimentos que ela se prolongou demais e era desnecessário. O começo, como eu falei, para apresentar o mundo foi muito bom, até porque é um mundo muito complexo, com essas várias criaturas e as divisões de casas e tal. Então, o começo é um pouco mais lento para você se inteirar nisso, mas funciona. Só que depois do acontecimento principal, que é o assassinato dos amigos da Bryce, fica uma enrolação enorme no começo da investigação. Dava para ela ser mais ágil. Ela queria ali criar um suspense, uma instigação para você continuar e tal, e colocar vários mistérios. Só que ela acaba colocando coisas demais que realmente não precisava. Então, assim, umas 400 páginas do livro dava para ser resumida e o livro ia ficar muito mais ágil e muito melhor. Eu já vi algumas outras pessoas que tentaram ler o livro e justamente por causa dessa enrolação no início, acabaram assim desistindo e não seguindo em frente, o que é uma pena. Por quê? Depois que passa da metade e a investigação se torna um pouco mais focada e também o romance começa a se desenvolver um pouco ali, o livro fica muito bom. Nos 30% finais, você não consegue largar o livro. Enquanto eu lia, eu juro, eu fiquei arrepiada. Fazia muito tempo que eu não lia um livro que me despertava essa emoção assim de
sim, ficar eufórica, eu tava desesperada. Sorte que eu tenho uma amiga que leu esse livro, então eu tava mandando WhatsApp pra ela, meu Deus, eu tô surtando. E ela, calma, continua. Vai que vale a pena. E realmente, o final é muito bom. A ação é muito bem descrita. Toda a construção de personagens que você teve, o apego deles, entender a personalidade deles, é muito bem explorada nesse final. E assim, ele é muito de tirar o fôlego. A descrição da Sarah, a escrita dela realmente é mais detalhada. Então, assim, enquanto isso ajuda nesse final, que torna muito mais emocionante, no começo se torna cansativo, porque ela quer descrever coisas que, assim, não precisava. Então, realmente, ela precisa segurar um pouquinho isso. Nos outros de Acotar eu não senti tanto, eu senti mais em Corte de Chamas Prateadas e nesse. Então, assim, se você está acostumado a ler livros grandes, gosta de fantasia, gosta de romance, vale a pena insistir nesse começo mais lento e ir até o final, porque realmente depois da metade do livro a coisa começa a andar e fica assim muito frenético e fica muito bom mesmo. Sério, o final foi surto atrás de surto. Eu fiquei, realmente, eu fiquei arrepiada, gente. Eu assim perdi o controle, eu chorava, eu gritava, eu berrava, eu fazia de tudo, lendo ali, devorando o livro, assim. Eu tô me tornando muito fã da Sarah. Eu acho que ela tá criando, assim, histórias muito interessantes. E o que eu gostei muito desse livro foi realmente essa mistura que ela fez de vários seres sobrenaturais e esse mundo um pouco mais complexo e cheio de coisas, assim. É um pouco confuso no começo, mas conforme você vai avançando a leitura, você vai entendendo um pouco mais. Outros pontos extremamente positivos eu acho que são as protagonistas, a Bryce e a Danica, principalmente a Bryce. Ela é bem diferente do que a gente usualmente vê em protagonistas, que são aquelas mais tímidas, que não conhecem os poderes, que são mais indefesas ou inseguras, não sei o quê. E a Bryce, não, ela é uma mulher extremamente confiante, ela sabe o que quer, ela vai atrás do que quer, ela é assim, ela é fodona. Eu gostei muito de ver uma protagonista assim, e fazia também bastante tempo que eu não pegava um livro com uma protagonista assim mais durona, vamos dizer. E a Danica também tem essa personalidade bem parecida com a Bryce, até que é por isso que elas são melhores amigas. Então eu curti bastante. O Hunt, ele já cai um pouco naquele negócio que a Sarah põe, que é o garoto moreno, misterioso, com um poder super diferente, poderoso. Então, assim, isso talvez tenha me decepcionado um pouco, porque acabou caindo em outros caras, assim, que a gente já tá meio acostumados a ver nesses livros, né? O garoto misterioso, frio, que tem um passado sombrio, mas no fundo é um amorzinho. Porém, você acaba se apaixonando por ele, é inevitável. Eu achei que o romance dos dois foi muito bem construído, assim, também, porque ela não fez com pressa, até porque o livro é gigante. Então ela vai indo aos poucos e o final, assim, as revelações, o que liga eles, eu achei muito bonito e eu adorei esse casal. O que temos aí um problema, porque a Sarah, ela geralmente nos livros dela, o primeiro casal não é o casal definido. A gente tem isso com Trono de Vidro, tem em Acotar, e eu tô assim com o coração doendo, porque se ela for seguir a mesma linha, eu não sei como ela vai fazer isso com o Hunt e com a Bryce, porque os dois ficaram muito bem como casal, foi muito bem desenvolvido, e no final você tá morrendo de amores por eles, tá morrendo de amores pelo Hunt. Então assim, se ela for fazer isso, ela vai ter que criar uma mancada muito grande do Hunt e vai ter que criar um cara que é acima de todas as perfeições. Porque pra você parar de chipar os dois vai ter que acontecer algo muito grave. Eu realmente não sei como ela vai lidar com isso. Uma das coisas que agiliza o livro, né, no meio da história, é quando começa a surgir as teorias, né? Você passa o livro inteiro, o começo, criando mil e uma teorias pra saber o que estava acontecendo, e daí quando começam os protagonistas a fazer as próprias teorias dele, você fica, mas será que é isso? Mas será que é que eu tô pensando? Não sei o quê. E uma parte que eu gostei é que muitas teorias minhas foram caindo.
Eu comecei o livro com uma mentalidade, achando que ia acontecer algo, e no final a maioria delas caíram por terra, e eu fiquei assim, tá, por essa eu não esperava. E o final, como eu disse, como ele fica muito eletrizante, tem um monte de plot, um seguido do outro, plot twist, e você fica assim, meu Deus, eu nem me recuperei dessa cena e já tá acontecendo outra coisa, daí eu nem me recuperei dessa cena, já tá acontecendo outra coisa. Então isso me fez assim ficar 2 dias seguidos muito imersa nesse livro, muito assim aprofundada e querendo saber o que ia acontecer no final. E o final, assim, ele é aberto, mas não é tão aberto. Ela poderia talvez finalizar ali? Poderia. Porém, o epílogo, ela deixa ali algumas brechas. E eu já tô aqui criando as minhas teorias para o que vai acontecer. 2 teorias. A Jeziba e o demônio gato, que eu não lembro o nome dele, eles estão planejando aí alguma coisa grande e que vai afetar muito o futuro da série. E a outra coisa é que, assim, a gente não tem muito conhecimento do Hunt, da onde vem aqueles poderes dele. Então eu já tenho as minhas teorias ali, que eu acho que ele é filho de um Asteri, ou que ele é filho de um demônio. Se isso é verdade ou não, a gente vai descobrir aí no próximo livro. Outra coisa para se prestar atenção é a classificação etária do livro. A gente, assim, que está acostumado com os livros da Sarah, os outros são para maior de 16, porque nós sabemos que tem aí umas cenas hot. Os livros da Sarah, eles não são hot. Ou seja, o foco deles não é o romance. O foco deles é o mundo fantasioso. Então, eles são livros com hot. Eles têm algumas cenas, mas assim, não é o foco do livro, não é direto, não é sempre. Então, assim, quando eu fui pegar a Cidade da Lua Crescente e eu vi ali a classificação etária, eu falei assim, vai ter bastante cenas. Não, gente, não tem. Na verdade, só tem uma cena, mas assim, hot. Porque o romance entre o Hunt e a Bryce realmente demora para se desenvolver. Mas por que então é para maior de 18? O livro é para maior de 18 porque ele tem muitos gatilhos em vários sentidos. A violência nele é bem mais explícita, as descrições são bem mais pesadas, tem muita cena de assassinato, muita cena brutal. A linguagem também é pesada, tem assim bastante palavrão, bastante descrição pesada. Então é um livro assim que pode despertar incômodo em algumas pessoas que não estão acostumadas ou não gostam disso. Outro fator são os gatilhos. Como os amigos da Bryce, eles são assassinados, tem aí um período que a gente acompanha o luto dela, como ela se sente culpada, o que pode ser gatilho para algumas pessoas, inclusive tem assuntos como suicídio. Então, assim, quem é um pouco mais sensível, já deixo aqui um alerta que talvez se sinta um pouco chocado e não queira ler, tá? As cenas hot tem, mas são poucas, não é o foco. E é bem menos que em Acotar. Eu até fiquei surpresa, eu esperava mais, mas é bem menos sim, porque realmente ela demora para desenvolver o romance da Bryce do Hunt. O foco principal nesse livro eu achei que foi principalmente conhecer o mundo e a investigação por trás de tudo isso. Muitas pessoas falam, e eu já percebi isso, que realmente a Sarah ela tem um pouco de dificuldade de desenvolver o primeiro livro, porque ela quer montar um palco, ela quer fazer você entender os protagonistas, entender o cenário ali, o mundo sobrenatural que ela montou e para onde isso vai levar. Então o primeiro livro dela sempre funciona como uma introdução. Então isso fica meio chato às vezes, porque você quer entender logo a história e não é a história principal. Aconteceu isso com a Kotara, aconteceu isso com Lua Crescente, e eu sei que acontece isso em Trono de Vidro, porque eu já vi muitas discussões sobre isso. Inclusive, eu li o primeiro de Trono de Vidro uma vez, eu não curti muito a saga justamente por isso, mas eu vou dar outra chance agora que eu li outros livros dela e percebi que vale a pena investir apesar desses percalços no caminho. Outro ponto positivo foram os personagens no livro, além da Bryce e do Hunt. Tem outros personagens que você se apega muito rápido e eles são também chaves importantes para o desenvolvimento da história.
Tem bastante personagens, você às vezes fica assim, meu Deus, pra que tanto personagem? Eles são importantes sim para a história da Bryce, pro desenvolvimento do acontecimento, entender como isso afeta a vida dela. E a Sarah, ela é muito boa em criar personagens secundários que sejam tão cativantes, ou às vezes até mais, que os personagens principais. Mas no fim, o livro vale a pena? Sim, o livro vale a pena. Eu gostei muito da protagonista, gostei muito do mundo que ela criou, misturando todos esses seres sobrenaturais. E gostei muito do final. Tô aqui louca criando as minhas teorias. Quero muito saber como ela vai dar continuidade pra isso tudo. Como vai ficar o futuro da Bryce e do Hud, se eles vão ser endgame ou não. A minha nota para o livro vai ser 3, porque, como eu expliquei, o livro é arrastado no início, precisava aí dar uma cortada, mas o final dele vale muito a pena. Então, se você tá com o livro, tá em dúvida se deve continuar ou não, se deve pegar para ler ou não o livro, leia. Vai valer a pena e você vai gostar muito.